Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. E o assunto de hoje, mais uma vez, é a literatura. Em nossos estúdios está a escritora Joana Aranha, que lançou, aliás, o livro Um Saci Apaixonado. É isso mesmo, Joana? Isso. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Legal. Queria que você contasse então um pouquinho dessa história do folclore que você acabou transformando aí em livro. Como que surgiu essa ideia? Então, na verdade, foi quando... Esse livro foi escrito em 2010, quando houve a grande inundação lá em São Luís do Paraitinga. E todos os moradores se salvaram, mas ninguém falou do Saci. E o Saci é um morador lá de São Luís, né? Se você perguntar para os moradores se eles já viram Saci, eles falam que sim, né? Tipo, é o maior número de mentirosos por metro quadrado, né? Mas o Saci, ele meio que se revoltou, né? Porque salvou todos os moradores e ele não. Então ele resolveu sair de São Luís por uns tempos, mesmo porque lá a cidade estava inundada, não tinha condições dele ficar lá. E aí, nessa saída dele, ele conheceu uma pessoa e se envolveu muito com essa. E foi o mais interessante é que foi uma mortal comum. O Saci, ele se apaixonou tanto que ele não estava nem se importando de deixar de ser uma lenda, né? Se ele pudesse ficar, conviver com essa pessoa, né? Com essa mortal comum. E daí começa toda a história. Então é uma história que fala bastante de São Luís do Paraitinga e fala bastante também da região que eu vim, que é o Cerrado, né? Então ele foi para o Cerrado justamente porque lá não chove muito. Então aqui chove muito, por isso que ele foi para lá, passar uns tempos lá. E como que você surgiu essa ideia de abordar essa lenda e fazer o Saci se apaixonar por uma simples mortal? Como que veio essa ideia? Então, porque o Saci, ele é um adolescente, né? E a lenda diz que ele é um moleque. Só que existem, assim, vários tipos de Saci. São vários tipos de lenda, vários tipos de Saci. E o meu Saci, ele é um Saci adolescente, mas bonito. Você pode ver que ele não fuma, ele não tem cachimbo, né? Ele não fuma, ele é um Saci, ele é uma lenda saudável. E é bonito, é bombado, pode ver, ó. Bonitão ele, não é aquele sacizinho narigudo, desnutrido do Monteiro Lobato. Inclusive lá na fazenda onde ele foi parar, ele vasculhando à procura da amada dele, ele encontra uma biblioteca e encontra lá os livros do Monteiro Lobato. Então ele olha e fala assim, nossa, mas pensam que eu sou isso, né? Então quer dizer, não me pareço nada com essa caricatura aqui que fizeram. E eu escrevi o Saci da maneira que eu gostaria que ele fosse. Né? Desde criança eu escuto falar do Saci e tal, né? E eu, na minha própria imaginação, eu fiz um Saci diferente, bem mais interessante. E antes de você escrever o livro, faz muito tempo que você tinha essa ideia de falar sobre o Saci. Como que deu esse start para você pensar? Falou, não, vou escrever sobre o Saci. Como que foi para você isso? Foi a inundação. Começou ali, né? Na inundação de São Luís do Paraitinga. E me incomodou muito o fato de ninguém falar do Saci, né? Quer dizer, passaram os rapazes de barco, salvaram todas as pessoas, e o Saci, ele mora lá. E eles não mencionaram ele. Não sei se viram, mas se viram, não acreditaram. E eles passam para os turistas que ele existe, que ele mora lá. E, de repente, ninguém falou nele. Me incomodou isso. Eu falei, não, peraí, cadê o Saci, né? E aí comecei a escrever e veio as inspirações, eu fui colocando no papel. Foi
saindo. Depois eu digitei, corrigi e fluiu, né? Aí ficou bacana. Ficou, literatura fantástica, né? É como tá na minha imaginação. Saiu da minha imaginação. Legal. E você é autora também de outros trabalhos? Conta um pouquinho da sua trajetória aí como escritora. O primeiro livro foi o Pilotando Meu Nariz, né? Esse daqui. E eu sempre fui de escrever muito. Sempre gostei muito de ler. Eu acho que a ferramenta de trabalho do escritor é a leitura. E como eu sempre li muito, 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 eu sempre escrevi muito também. Fazia boas redações, às vezes ganhava concursos de redações e tal. E eu escrevi o Pilotando Meu Nariz. Eu trabalhava numa empresa que tinha muito trabalho, mas tinha uns períodos ociosos. Eu comecei a escrever. Escrevi manual mesmo e guardei aquilo. Aí um belo dia minha amiga achou e leu, e leu, e leu, e leu, e leu. Eu fiz almoço, chamei, vem almoçar? Não, continuou lendo. Daqui a pouco ela veio com aquele monte de papel. Mas isso aqui é muito bom, você tem que publicar. Eu não tenho nem ideia como se faz isso. Mas aí ela conhecia o Dr. Plínio, que é o psicólogo, né? Que tinha lançado um livro. E daí ela me apresentou a ele e aí ele me ajudou. Publiquei o primeiro livro, conheci, primeira vez que eu tive contato com uma editora, com editores e tal, né? E aí eu descobri o caminho e tudo aquilo que eu escrevi a vida inteira, agora aflorou, né? Eu escrevi o segundo livro, e o terceiro, e o quarto, e continue. Tem mais um livro prontinho, que é sobre beija-flores, está faltando ilustrar, e tem um outro de contos e crônicas que também está sem título ainda, por enquanto. E esses outros trabalhos seus já publicados, que você não citou ali, conta pra gente um pouquinho. Bom, Pilotando Meu Nariz, ele é uma autobiografia, né? Porque eu escrevi assim muito com o coração, né? Mas eu escrevi assim sem técnica nenhuma, porque até então eu escrevi mesmo aquilo que vinha na cabeça. Aí a editora gostou muito, me chamou e pediu para eu continuar escrevendo. Então eu fiz uma segunda parte, mas aí eu já tinha uma faculdade e tal, porque o Pilotando Meu Nariz, quando eu escrevi, eu não tinha faculdade, não tinha nada, mas é a parte que eu mais gosto. É aquela primeira parte que eu escrevi. Então a editora pediu para eu escrever mais, eu escrevi uma segunda parte. E depois, mas é praticamente a minha história mesmo, o lugar que eu nasci. Eu nasci numa cidade de cachoeiras, né? São 29 cachoeiras. Então ele fala muito disso, assim, né? Lá na região do Cerrado mesmo. E daí o segundo livro, Uma Doce Companhia, eu escrevi porque eu sou diabética tipo 1 e convivia com muita criança diabética. E para muitas mães, o diabetes era assim uma tragédia. E eu queria mostrar que não era. Que de repente, uma criança que tenha diabetes, ela vai ter, para ela sobreviver, ela vai ter que ter hábitos saudáveis, ela vai ter que se alimentar bem, ela vai ter que ter disciplina. E eu fiz uma história falando disso. O personagem principal é diabético, alguns outros personagens também são diabéticos. E eu falando assim, o personagem principal, ele tinha 2 irmãos, um irmão e uma irmã, que se envolve com drogas e tal, e devido a ele ser diabético, ele não podia. Então, tem um dia que o traficante oferece droga para ele e ele fala, quanto que eu tenho que tomar, né, para não me fazer mal? Porque ele está tão acostumado com a quantidade que ele tem que comer, a quantidade de remédio, ele está tão acostumado a se programar que aí o traficante não sabia, não sabia responder e ia embora, né? Então, é um livro que fala disso.
inclusive, eu passei, foram 10% da renda do livro. Foi para a Associação dos Diabéticos de Jacareí, né? E aí um passarinho que não devia nada para ninguém, esse é o mais jacareiense deles. Ele nasceu de um diálogo entre eu e meu marido. Eu trabalhava em São Paulo e era difícil para acordar cedo. Eu ia e voltava todos os dias. E ele inventava história. Olha, acorda aí, o passarinho que não devia nada para ninguém já está cantando. Olha, o passarinho que não devia nada para ninguém já foi no Mercadão, já comprou minhoca para fazer um picadinho. E aí a gente foi. Eu escrevia todo esse diálogo nosso. Olha, eu acabei de encontrar o passarinho, ele falou isso, falou aquilo. O passarinho que não devia nada para ninguém, ele está lá na praça vendo o Tinguera tocar. Olha, o passarinho que não devia nada, que não deve nada para ninguém, ele já foi na casa do compositor, já pegou as músicas do dia, já está por aí cantando. E eu fui anotando aquilo, né? E então teve um grupo daqui da cidade que me pediu um texto para colocar no intervalo das músicas deles. Eu levei alguns textos e levei esses textos, né? E eles gostaram e assim foi muito sucesso. E daí eu resolvi publicar o livro, mandei para a editora, ela gostou. E é o mais jacareiense deles. Mora no Viveiro Municipal, né? Ele gostava de ir na Fapija, assistir o show da Fapija, ele tinha um professor de música. E o melhor amigo dele era o Beija-Flor, que é o que eu vou publicar futuramente. E por último o Saci, que eu já falei. Legal. Então, muito dos seus trabalhos tem muito a ver com as suas experiências mesmo, né? Com as suas experiências quando criança, inclusive com relação à lenda do Saci. Sim. E um pouquinho da sua experiência aqui em Jacareí, no caso desse seu trabalho. Como Sim. que é essa relação? O escritor, ele sempre se baseia em alguma coisa que ele viveu. Não tem como você sentar e falar assim, agora eu vou escrever. Não. É toda uma história, coisas vividas, né, no passado dele. Então, a inspiração não vem assim do nada. De repente ela chega, o escritor preguiçoso deixa passar e fala assim, depois eu copio. Esse é o preguiçoso, porque depois ele não consegue lembrar. Então, o escritor que é mais esperto, na hora que a inspiração vem, ele escreve em qualquer lugar e depois corrige, né? Então, é assim. Que a gente tem que escrever aquilo que você está sentindo, que veio na hora. Depois você corrige, faz a parte técnica. Legal. Né? Vamos para um breve intervalo. Programa Contraplano, recebendo hoje a escritora Joana Aranha, ela que lançou o livro Um Saci Apaixonado. Programa Contraplano, voltamos daqui a pouquinho.